de Atos. O livro de Atos é algo que nós vamos tirar aqui para o nosso ensinamento espiritual. Atos capítulo 9. Capítulo 9. Antes vamos fazer uma breve oração. Antes de falarmos o verso, vamos fazer uma breve oração. Convido você a se fechar, pensar em Jesus e vamos falar com Ele. Oremos. Querido bom Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir as Suas Sagradas Escrituras. Mais uma vez temos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o que o Senhor quer para a nossa vida. Que o Senhor fique conosco, nos ajude a entender. Em nome de Jesus. Amém. Antes de tudo, pode deixar as crianças zoarem ali. Foquem na Bíblia, foquem aqui, e as crianças elas conversam entre elas ali atrás. Atos capítulo 9, irmãos, é um capítulo bastante interessante, mas nós vamos ver aqui um verso. Tudo que eu e você queremos, foi o que eu acho que foi até um pouco relatado na lição da escola sabatina. Tudo que eu e você queremos é uma igreja grande. Mas não só uma igreja grande, uma igreja que consiga os membros seguir os princípios que a Bíblia nos ensina. Porque não adianta só ter número, tem que ter quantidade e qualidade. E nós vemos ali em Atos, nós vemos o começo da igreja, nós vemos a igreja crescendo e o porquê que aquela igreja cresceu. Então, Atos capítulo 9, versículo 31. Nós vamos ler esse verso. Verso 31, a Bíblia diz assim: assim a igreja tinha o quê? Por toda Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando em quê? E no? Aí acontecia o quê? Crescia em número. Vocês compreenderam que o crescer em número foi a última palavra que foi vista aí nesse verso. Então, para que a igreja crescesse em número, acontecia algo antes. Primeiro contexto todo, a Bíblia começa dizendo no versículo aí, a igreja tinha o que naquele momento? Paz. Porque se teve uma igreja que foi perseguida, irmãos, foi ali no início. O apóstolo Paulo, inclusive, era envolvido na perseguição que tinha ali. Os cristãos naquele tempo passaram por perseguição de morte realmente. Então aquelas pessoas sofriam para ouvir falar de Deus, sofriam para pregar sobre Jesus. Só que chegou um ponto aqui que depois, principalmente da conversão de Paulo, que no capítulo 9 nós vemos Paulo se convertendo, aí a igreja começa a ter uma certa paz. Que é tudo que nós queremos, né? Tudo que nós almejamos. Quem é que não quer ter paz? Inclusive a Bíblia pedindo até nas nossas orações. Mas aqui, a igreja, ela realmente tinha passado por perseguição, pessoas tinham sido realmente perseguidas, pessoas tinham sofrido. Paulo, ele era uma das pessoas que respirava a morte, como a Bíblia nos fala. Paulo era um homem realmente cruel, mas a igreja teve um certo ponto que teve paz. E aí, com paz, a gente consegue trabalhar. A gente ainda não passou, irmãos, por momentos de perseguição como esse povo passou. A gente não passou por locais que onde a gente vai pregar, pode chegar alguém e matar a gente porque a gente está falando no nome de Jesus. Essas pessoas passaram, só que a igreja teve paz. E aí, pelo restante do versículo, ele diz que a igreja, ela, por toda a Galiléia, por toda a Judéia, por toda a Samaria, edificando-se e caminhando em quê? No temor. No temor do Senhor. Agora, o que é temor? O que é temer a Deus? Pergunta a pessoa que está do lado direito aí. Ei, o que é temer a Deus? Pergunta aí a pessoa. Pergunta para a pessoa. O que é temer a Deus? O que é temer a Deus?
Pergunta aí, pode perguntar. Se a pessoa quiser responder, pode responder. O que é temer a Deus? O que a Bíblia está dizendo aí? Porque hoje as pessoas acham que temer é o quê? É ter medo. Uma vez eu estava em um certo canto, aí tinha um evangélico mundano. O evangélico é daqueles evangélicos meio troncho, né? Meio torto. Que é aquele crente Raimundo, pé na igreja e um pé no mundo. E quando o evangélico saiu, o cara disse: rapaz, como é que esse evangélico, se diz evangélico, faz isso? Esse homem não tem medo de Deus, não tem medo dos castigos de Deus, não. Aí eu fui reparar a pessoa: primeiro, Deus não castiga ninguém. Nós corremos o que nós plantamos. E segundo, Deus não quer que a gente siga Ele por medo. Ele quer que a gente siga Ele por amor. Temor não é ter medo de Deus. Quando a Bíblia diz que as pessoas temiam a Deus, as pessoas não estão falando sobre reverência, está falando sobre respeito. É isso que a Bíblia está apontando. E é isso que aquelas pessoas tinham naquela época. E a Bíblia, em outros versos, eu acho interessante, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, se eu não me engano, a Bíblia diz: de tudo que vocês têm ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Apocalipse 14, versículo 6 diz: temer a Deus e dar-lhe glória, porque é hora de chegar, é hora do seu chegar, da hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus e a terra. Então, a Bíblia, quando fala temer a Deus, se a pessoa que está do seu lado não respondeu, a Bíblia está falando sobre reverência. A Bíblia está falando sobre respeito. A Bíblia está falando realmente sobre quando a gente está diante da presença de Deus, a gente tem uma reverência, um respeito por Ele. Irmãos, eu e você precisamos ter isso na nossa vida. E você precisa temer a Deus, não é ter medo de Deus. Deus não fez nada para que eu e você tenhamos medo dele, pelo contrário, Ele só fez coisas para eu e você glorificar o nome dele, para amar a Ele acima de todas as coisas. Então, quando alguém chegar para você e dizer: você tem medo de Deus, você teme a Deus, cuidado no contexto que aquela pessoa está falando com você. Então, a Bíblia nos mostra que, no versículo 31, que aquelas pessoas que, para a igreja crescer, a igreja temia ao Senhor, não tinha medo, mas caminhava no temor do Senhor. E continua dizendo: e no consolo do Espírito Santo. O que é o consolo do Espírito Santo? Ajuda a pessoa que está do seu lado esquerdo. O que é o consolo do Espírito Santo? Se tem alguém do seu lado esquerdo, pergunta: o que é o consolo do Espírito Santo? João 14,16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o quê? Um outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar um outro Consolador, um outro igual a mim. Consolo do Espírito Santo. Irmão, o consolo do Espírito Santo está relatado nas pessoas que obedecem, as pessoas que seguem, as pessoas que escutam a voz do Espírito Santo. A pessoa, quando segue o Espírito Santo, as pessoas, quando escutam o Espírito Santo, a pessoa obedece a palavra de Deus. Então, resumidamente, o que esse verso está dizendo é que a igreja, ela tinha paz e ela obedecia a palavra de Deus. Ela respeitava a palavra de Deus. Ela era guiada pelo Espírito de Deus. Ela fazia o que Deus pedia. É por isso que a igreja tinha paz e crescia. Era isso que acontecia naquele tempo. Irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para esse verso, a gente vê, resumidamente, o que está precisando na minha e na sua vida. O que está precisando na igreja. A igreja precisa hoje temer a Deus e buscar o Espírito Santo na sua vida. A igreja precisa, eu preciso, todos os dias temer a Deus e buscar o que Ele pede. E andar da maneira que Ele pede. Porque quem diz na nossa mente que eu e você estamos errados é o Espírito Santo. É Ele que diz: agora você errou aí. É Ele que coloca o arrependimento no meu coração. É Ele que faz eu mudar de vida. Não é eu por mim mesmo. Nós não temos força para mudar ninguém, mas
abençoado. Amém. Mas para isso nós precisamos deixar. A igreja, ela estava crescendo. A igreja, ela estava unida. A igreja, ela fazia o que Deus estava pedindo. Sábado tivemos um trabalho missionário em todo o distrito. Foi? Todo o distrito. Participou de meninos a idosos. Só não participou quem não quis ou quem estava enfermo. Mas quem estava com a saúde, podemos dizer assim, plena, não participou porque não quis. Mas quando você vê uma igreja, ou a maioria dos não sei quantos aqui participaram naquele dia, mas quando você vê membros eles envolvidos numa campanha missionária como aquela, aquilo é que faz a igreja crescer. É aquilo. Como eu já falei uma vez aqui, não é programação que vai fazer você crescer, não. Você pode ir para a programação que quiser, mas se você não tiver o temor ao Senhor e se você não tiver a busca diária pelo Espírito Santo, você não vai crescer. E a igreja não crescerá se ela não buscar dessa maneira. A igreja não crescerá se a cada dia ela não estiver realmente buscando a presença de Deus em sua vida. Quando nós voltamos para o capítulo 2, voltem aí algumas páginas do capítulo 2. O capítulo 2, foi até Davi já começou a falar na lição da escola sabatina. No capítulo 2 nós vemos ali, né, a descida do Espírito Santo, nós vemos a questão do dom de línguas que nós estudamos, mas no finalzinho do capítulo nós vimos coisas interessantes, porque ali nos mostra como viviam os novos convertidos. No versículo 43, no comecinho do versículo 43, diz que em cada alma havia o quê? Temor. E no final do versículo 47, a Bíblia diz: o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Por que as pessoas estavam sendo salvas ali? Estavam temendo a Deus. Porque estavam buscando a Deus. Porque estavam fazendo a vontade de Deus. Porque será que às vezes, hoje, graças a Deus, nós chegamos aqui na igreja e a igreja que hoje está praticamente, irmão, na vontade. Amém. Mas a gente já viu uma igreja com bem pouquinho menos. Hoje, antes de chegar aqui, por isso que a gente atrasou um pouco, porque eu tive que ir para a igreja de Frutirândia, fui lá passar a lição da escola sabatina dos jovens. Lá começa uma hora mais cedo, aí deu tempo para mim chegar aqui. Só que, não só no Frutirândia, mas outras igrejas, nós vemos muitas vezes bem pouquinho menos. No dia de sábado. Eu pergunto: onde estão os crentes? Estão fazendo o quê? Eu não estou fazendo essa pergunta que é para a gente fofocar ou curiar a vida do crente, não. Estou fazendo essa pergunta para a gente ter um cuidado de que isso não aconteça na nossa vida. Porque, irmãos, eu sempre tenho uma frase que o irmão Gildo sempre disse, e eu nunca tive essa frase na minha vida. Adventista que é adventista não sabe, ele está onde? Se estiver bem saudavelmente. Ele está na igreja. Então, se um adventista que está bem fisicamente não está na igreja, é porque ele está com outra doença. E é a pior que tem, que é a doença espiritual. Cadê o temor a Deus? Cadê a busca pelo Espírito Santo? Estão compreendendo que você pode passar por 1001 campanha de oração, você pode passar por 1001 programação, mas se você não estiver na sua casa buscando a Deus, você não vai crescer. Se eu não estiver na minha casa com minha família buscando a Deus, eu não vou crescer. E aquilo que acontece em casa vai refletir aonde? Na igreja. O que ele estiver fazendo no meu lado, se eu não estiver estudando a Bíblia em casa, eu não vou estudar na igreja não, irmãos. Muitas vezes eu não vou nem trazer a Bíblia para a igreja. Se eu não tiver uma vida de oração, olha minha filha, se eu não tiver uma vida de oração na minha casa, quando os irmãos
acontecesse um milagre. A gente em casa é um Deus nos acuda, quando estamos aqui parecemos um homem usado 100% por Deus. Deus não opera milagres, mas tem que ter a ajuda do ser humano também. Ele tem poder para fazer todas as coisas sozinho, mas Deus quer usar eu e você na obra dele. Eu e você precisamos olhar para nós e refletirmos o que nós estamos fazendo na nossa vida. Eu e você precisamos mudar. Eu e você precisamos focar em um único homem, Jesus. E está aqui hoje, né? Está aqui hoje. Eu disse, olha para ele, do lado do remédio dele, aí na casa do Passa, né? Se eu não sou nem um profeta, longe disso. Queria. Se eu tiver uma dor de cabeça, não tem nada a ver com o que eu vou fazer aqui, mas se eu tiver uma dor de cabeça e faltar o culto de sábado, no outro sábado eu vou ter dor de cabeça toda. Dor de cabeça de sábado, de agora. Essa dor de cabeça vai vir direto todo sábado. Porque sábado de tarde não tem não. Aí sábado de tarde eu não tenho dor de cabeça. Nem de noite. Nem de noite. Então, tem doenças, irmãos, que só aparecem no sábado dos crentes. De manhã, de manhã. De manhã. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que a igreja vai crescer desse jeito se os membros não estão querendo realmente fazer parte do corpo, como a gente estava estudando na nossa escola sabatina, se os membros não querem fazer parte do corpo de Cristo? Irmãos, eu e você gostando de estar em ambiente, eu e você gostando de estar em ambiente onde tem pessoas. Na igreja a gente gosta de ver muitas pessoas. Se você chegar aqui na igreja, como o irmão Ney Fred chegou aqui na igreja, que teve sábados que tinha acho que 5 pessoas. Teve menos, né? 3, 4 pessoas. Quando a gente vem para a igreja, a gente encontra uma igreja com 3, 4 pessoas, a gente fica triste. Porque a igreja tem mais de 50 membros na secretaria, certeza, não tem, Angelina? 84. 84 membros. Todas as igrejas têm um bocado. E aqui na Bíblia, quando a gente vê o relato bíblico, a igreja ela estava crescendo. Mas por que ela estava crescendo? Porque ela estava em movimento, buscando a presença de Deus, sendo guiada pelo Espírito Santo e fazendo o que Jesus pedia. E o que Jesus pedia era que os membros se levantassem da poltrona, da cadeira e fossem atrás das pessoas. E muitas vezes aí você não queremos ir, porque nós, no nosso conforto, nossa casa, nós queremos estar em casa, dormindo. Irmão, todos os que estão aqui porque alguém quer buscar. Alguém quer buscar. Então os outros que vão vir, só por isso eu for buscar. Estavam participando de uma reunião uma vez e existe os 4 S dentro da igreja do sábado à tarde: o santo, o sagrado sono do santo sábado, que é a tarde. É pecado dormir à tarde? No sábado. É pecado dormir sábado à tarde? Procure Davi e Dava, que eles vão dizer a vocês. Uma coisa eu sei: Deus espera que você esteja no campo à tarde. Porque o Espírito Santo ele toca em nosso coração para a gente ir. Se você vai para o corpo missionário, quem está tocando é o Espírito Santo na sua vida. E a igreja ela estava crescendo porque as pessoas estavam indo buscar as outras pessoas. Porque quando a gente vê no relato de Atos capítulo 2, quando aquelas pessoas ficavam até sem entender, estamos bêbados, aí Pedro começa a pregar. Pedro começa a pregar e diz: esses homens aí, vocês entendem o que é que esses homens estão falando? Porque aí não são bêbados, são 9 horas da manhã agora, não são bêbados. Pedro começa a pregar e no final diz: agora as pessoas perguntam o que é que devem fazer? Se arrependam-se e convertam-se. E a Bíblia diz que havia mais de 3.000 almas sendo batizadas naquele dia. Amém. Por quê? Porque um homem, aquelas pessoas decidiram fazer a vontade de Deus, temiam a Deus, buscavam o Espírito Santo, porque eles ficavam reunidos, buscando o Espírito Santo e saíram para pregar. Saíram
é simples de resolver. Só basta buscar a Deus. Tem gente que está dizendo, fulano só não vem aqui no amor, vem no chicote. Deus não quer trazer ninguém no chicote. Deus quer trazer as pessoas por amor. E Deus não quer que a gente vá para a missão porque a liderança da igreja está chamando. Porque antes da liderança da igreja chamar, quem chamou primeiro foi Cristo. Ele não chamou, ele mandou. Ele mandou. É um mandamento. E vão, preguem. E Paulo ele diz: se eu faço isso, eu não tenho que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, um homem que eu tenho certeza que se nós chegarmos no céu, queremos conversar com ele, falou isso. Imagine você. Será que essa obrigação não pesa sobre nós, não? Será que nós não temos um dever a fazer aqui nessa terra, não? Deus chamou você para a igreja, sabe Deus? Não foi para você ficarmos só sentados, cochilando na igreja, não. Deus não chamou você para a gente vir para o culto quando nós quisermos, não. Deus chamou você para sermos pescadores de homens. Deus chamou você para ir atrás de pessoas. É importante vir para cá, é importante pregar aqui, é importante cantar aqui, mas é mais importante pregar lá fora. Porque Jesus está perto de voltar. Amém. Jesus ele quer voltar e quer levar um povo para o céu. E esse povo ele quer incluir a mim e a você. Mas para isso você precisamos temer a Deus e andar de acordo com o que o Espírito Santo pede. Eu e você devemos deixar ser guiados pelo Espírito de Deus. Tem um hino que diz assim: o Espírito de Deus se move. Acho que é mais ou menos assim. Nossa, nós conhecem melhor do que eu. Quando o Espírito de Deus ele se move em nós, nós conseguimos fazer proezas, como dizia o pastor Otimar. Irmãos, eu não sei o que é que você procura na igreja. Eu sei que quem te procurou no mundo foi Deus. Amém. E te encontrou. Não foi você que buscou a Jesus. Foi Jesus quem buscou a gente. Não é você que se acorda com vontade de ler a Bíblia. É Jesus que te desperta e coloca em você a vontade que você vá falar. Porque aí você não temos vontade de fazer nada espiritualmente. Aí você não temos vontade de vir para a igreja. Aí você não temos vontade de ler a Bíblia. Aí você não temos vontade de orarmos em casa. Aí você não temos vontade de ir para um missionário. Aí você não temos vontade de nada. Mas o Espírito Santo, ele toca em nós e faz com que a gente crie essa vontade. Amém. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe até aqui. E se vocês têm a Bíblia, você ora em casa, se você lê a Bíblia em casa, é porque Deus está tocando no seu coração. E a obra que Deus ele começou em você, Ele irá completar. Amém. Ele vai finalizar. Amém. Mas eu e você, irmãos, eu e você desejamos que a Bíblia, que a igreja, ela cresça. E Deus conta comigo e com você. Deus quer que eu e você sejamos pessoas que realmente tenham amor pelas pessoas que estão lá fora. Sábado à tarde nós fizemos um trabalho lá perto da minha irmã. E à tarde nós fomos ao hospital. Só que nós chegamos no hospital, quando tínhamos irmãos da denominação, e nós fomos para a igreja. Para a rua, no caso. Nós fomos para a rua. Chegamos lá, falamos para a pessoa não queria nos deixar entrar, mas Alfredo ligou para quem, com a ajuda de Deus, nós entramos. E só entrou eu e mais 3 pessoas naquele leito do hospital da qual não tinha várias pessoas doentes. Uma me chamou a atenção. O Senhor, quando eu cheguei perto dele e li um versículo que está lá em Salmos, me recordo nem qual foi o verso, não sei que eu li. E naquela hora aquele Senhor começou a chorar. Ele disse que não tinha mais esperança de sair dali. Já fazia não sei quantos dias que estavam internados ali.
mas a enfermidade dele já fazia muitos anos. E a gente vai falar um pouco com ele. Mas o que me chamou a atenção é que existem muitas pessoas aí que estão sem esperança hoje. E a esperança é Jesus. Eu disse a ele: você não precisa confiar em médicos. É bom, mas não há necessidade de você confiar em médicos nem remédio. Tem que confiar em Cristo Jesus. Você tem que realmente seguir o que eles estão pedindo. Uma medicação, tudo é importante. Mas você tem que entregar a sua vida a Jesus e confiar nele. Sei que eu orei por ele e saí. Não sei se eu vou ver aquele senhor um dia na vida, porque nem daqui é. A pessoa que está descrevendo. Eu fiquei me perguntando quando alguns irmãos lá, eu disse: Jesus, ele quer que a gente vá atrás das pessoas, irmãos. Quantas pessoas estão lá nos hospitais sem esperança? Quantas pessoas às vezes estão nos lares quase botando uma corda no pescoço sem esperança? Fiquei sabendo aqui atrás, Davi me contou do trabalho que vocês vão fazer amanhã de manhã, né? Lá no acampamento CTE. Com certeza vocês vão encontrar pessoas que não estão nem aí, mas vocês vão encontrar pessoas que vão estar com o coração aberto, precisando de esperança. E isso faz a igreja crescer quando a gente está indo atrás das pessoas. Isso faz os crentes se animar quando estão indo atrás das pessoas. Naquele dia eu vi meninos, e nós estávamos muitas gravando também, que às vezes a pessoa diz: não, o menino não faz nada não, o menino faz mais coisa do que eu e você. Muitos meninos orando, meninos abrindo a Bíblia e meninos falando com Deus para as pessoas, e as pessoas se emocionando com os meninos. Isso faz a igreja crescer. A missão faz a igreja crescer. A oração faz a igreja crescer. A busca pelo Espírito Santo faz a igreja crescer. Tudo tem que ser para a honra e glória de Deus. Eu perguntei: eu não sei o que é que você está buscando na igreja. Agora eu sei que o que você estiver buscando, se você buscar a Deus, Ele vai dar. Amém. De acordo com a vontade dEle, Ele vai conceder a você. Mas que tudo que você esteja buscando seja para honrar e glorificar a Deus. Amém. Não seja para exaltar o eu, mas seja unicamente para exaltar o nome de Jesus. Então, irmãos, eu e você temos que fazer isso. Você quer aprender alguma coisa da Bíblia? Abra a Bíblia. Você quer aprender o que você deve fazer? Abra a Bíblia. Você quer saber qual é o seu dom, como nós estamos falando isso? Abra a Bíblia. Você quer saber para onde você deve ir? Abra a Bíblia. O que você estiver precisando? Abra a Bíblia. Que a Bíblia vai te mostrar. Deus vai te mostrar. E eu finalizo com uma frase: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Não deixe o seu pecado te afastar desse. Porque a vida eterna está aqui, na palma da sua mão. A vida eterna está aqui, na sua casa. Basta você buscar. Porque Jesus disse, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oremos. Querido Deus e bom Pai, somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito com nossas vidas. Somos falhos, não merecemos, mas o Seu Santo Espírito está sempre no meio de nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque a Sua misericórdia se renova sobre nossa vida a cada manhã. Que o Senhor possa tocar cada dia em nosso coração, que a gente realmente possa respeitá-lo, que a gente possa ser pessoas reverentes diante da Tua presença. Amém. Que a gente possa buscar a Tua presença diariamente onde nós estivermos, e que o Seu Santo Espírito nos guie para onde o Senhor deseja, meu Pai. Que o Senhor fique conosco, abençoe toda essa igreja, aqueles irmãos que não puderam vir, mas que o mesmo Espírito que está aqui esteja com esses irmãos, Senhor. Nos dá uma gente, sabe, Sua companhia, e que logo mais à tarde a gente possa fazer a Tua obra, aonde o Senhor nos mandar ir, que a gente vá. O Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.